Oi, gente. Tô aqui para falar sobre uma dinâmica muito comum nas relações, né? Que é a relação madrasta-enteada. Claro que as questões que acontecem também podem acontecer com as relações entre padrastos e enteados, mas normalmente essa é uma dinâmica muito comum entre madrasta e enteada. O que acontece? Uma das dinâmicas importantes é essa briga pelo lugar, né? Quando aquela filha entende o lugar dela de filha e aquela esposa entende o lugar dela de esposa, não existem problemas. Mas existe uma grande dificuldade das pessoas conseguirem se colocar nesse lugar que é delas, de cada uma. A filha veio antes. Eu costumo falar, pensa como se fosse uma porta. Quem passou primeiro ali, né? Então a filha veio antes. Essa filha precisa ser vista por esse pai como filha que veio antes. E aquela esposa veio depois. Naquele momento de esposa, ela tem prioridade em relação à primeira esposa, que vai ter sempre precedência, vai ser sempre mãe daquela filha. Então é importante que essas relações sejam muito bem observadas para que não se fira o sistema e que as pessoas também não saiam feridas dessas relações. Por exemplo, a madrasta não pode querer educar uma enteada que já tem uma mãe. Ela já tem uma mãe. É importante, então, que essa madrasta se comunique mentalizando ou diretamente dizendo: eu respeito a sua mãe, ela sempre será sua mãe, mas agora eu sou mulher do seu pai. Para que essa filha entenda a posição daquela mulher na vida do pai e a posição daquela mãe na vida do pai. E que ela também entenda que aquela mãe é vista e respeitada. E é importante ao marido dizer para a primeira esposa: você sempre será mãe dos nossos filhos. E eu sempre te amarei nos nossos filhos, porque eu amo os nossos filhos por inteiro. E é importante que ele diga para essa esposa atual: ela é minha filha. Eu honro e respeito a mãe dela. Eu honro e te respeito como minha esposa, te dou o lugar de minha esposa. Mas eu tenho a mãe da minha filha. É importante que esse homem consiga também se posicionar em relação a isso. É importante que em algumas situações, quando a madrasta tem que cuidar desse enteado, que seja colocada com muita firmeza, com muita certeza para essa criança, ou às vezes adolescente, ou mesmo adulto, onde essas relações permanecem. É importante que se diga: eu cuido de você, mas você sempre terá uma mãe. E que essa esposa diga para a primeira mulher: eu vejo você, eu reconheço a sua importância, agora eu sou a mulher dele. E eu cuido da sua filha ou do seu filho, mas você sempre será a mãe deles. Parece uma coisa tão simples de ser feita e é tão difícil isso de ser vivido e resolvido nas relações, porque nós ainda temos, e eu digo nós porque eu também me coloco nessa imperfeição, tá? Nenhum de nós, só porque somos terapeutas, não temos as nossas falhas, nós somos humanos, e como humanos somos falíveis. E viver em família, em sociedade, em comunidade é desafiador. Então é importante que nós saibamos olhar: eu estou no meu lugar? Eu estou no meu lugar de segunda esposa? Eu honro a primeira esposa? Eu estou no lugar de primeira esposa? Eu dou um lugar para aquela que veio depois? Se todas as pessoas se colocarem aonde é o seu lugar, e se essa filha se colocar como filha, e essa segunda esposa se colocar como segunda esposa, não tem por que haver uma discussão. O que nós observamos muito é que, devido ao processo de alienação parental, os pais, né, o marido e mulher, antes um casal, começam a brigar e jogar esse filho nessa fornalha de discussão.
Então, o que que acontece? Aquilo ali vai incendiando e a criança vai absorvendo, às vezes, a raiva da mãe e trazendo para esse casamento do pai, ou às vezes essa criança vê que a mãe não é vista, não é valorizada, não é respeitada, e ela vai repetir essa mãe nessa relação com o pai, se colocando também como mulher desse pai. E quando nós pensamos na simplicidade que é a solução, é cada um dizer: reconheça a sua importância e o seu lugar. Eu vejo você, eu te dou um lugar. Você é importante, você foi importante, mas sempre será parte da minha história. Quando nós conseguimos dar a cada um o seu lugar e nos colocarmos no nosso lugar, a paz reina em qualquer relação. Em qualquer relação, nós conseguimos trazer harmonia quando cada um consegue olhar para si mesmo e para o outro e colocar e permanecer no seu lugar, respeitando o lugar do outro, respeitando o momento que aquele outro teve na nossa vida ou na vida de outra pessoa. A gente não pode apagar as relações que já aconteceram e foram importantes. Muitas vezes aquela mulher que vem depois quer que esse atual marido esqueça a família anterior, esqueça aquilo que foi vivido. E, gente, quando essa família anterior, ou esse filho, ou essa primeira esposa, ou um relacionamento importante, são excluídos, o filho daquele novo casal, os descendentes, os filhos, eles vão sentir isso, eles vão reverberar. Porque o sistema, qualquer injustiça, qualquer lei do amor que é desrespeitada, qualquer uma dessas ordens do amor tão bem trazidas pelo Bert à luz, qualquer uma dessas leis, quando é desrespeitada, o sistema mesmo se organiza para que aquilo seja visto, para que aquilo seja trabalhado, para que a ordem volte, para que o respeito volte, para que todos tenham um lugar, para que todos façam parte. Então, observe na sua relação, veja se você faz isso, ou com o seu enteado, ou se você é o enteado ou a enteada, ou se você é o marido que está no meio de uma ex-mulher, de uma primeira mulher e de uma segunda mulher. Qual é a sua posição nisso? Olhe com amorosidade para a sua história e com certeza a paz vem para a sua relação. Um beijo grande e fiquem todos com Deus.